tem a possibilidade de comprar os tecidos de várias cores, como eu mostro nessas fotos, que são os tecidos tingidos industrialmente, que são os tecidos que você encontra nas grandes cidades, mas que aí, onde você está, na sua cidade pequena, nesse reduto que você está, não tem, então você pode apelar para a natureza, por exemplo, para fazer o tingimento de tecidos de forma que você consiga fazer um coraque com tintas conseguidas naturalmente e trabalhadas por você de forma natural com coisas encontradas na natureza. Por exemplo, o caroço do abacate. Você descasca o caroço do abacate, bate nele com um martelo, tritura bem, ou se você tiver um liquidificador, você tritura no liquidificador, coloca dentro de uma gaze de curativo, amarra direitinho e aí você cozinha na mesma água que você quer tingir o tecido. Você vai conseguir uma cor de um castanho amarelado. Você pode pegar o tecido branco, por exemplo, e enfiar num café coado que já está velho, que você vai jogar fora, ou num chá preto que você faça, ou então você pode ferver junto com a casca da cebola, junta bastante casca de cebola, coloca tudo numa panela e ferve junto com os tecidos. O bege que você consegue fica maravilhoso. Se tiver cajueiro na sua cidade, a casca do cajueiro, quando ela é cozida, você vai ter um tom aí puxado para o vermelho, bonito pra caramba. Aquele matinho que você tem aí, a carqueja, se você cozinhar a carqueja, você consegue tingir o tecido branco de amarelo. E, e aí você dependendo da panela que você cozinha, você pode ter até duas cores. Porque se você cozinhar numa panela de alumínio, aí você tem uma cor, né? Se você conseguir, você tem um amarelo, a carqueja ela dá um corante amarelo. Mas se você tiver uma panela de ferro, pode ser uma lata velha enferrujada também. Se você colocar aí uma gaze com as cascas, aliás, a folha da carqueja nessa gaze e colocar os tecidos tingidos, os tecidos brancos dentro, você consegue tingir esse branco de um verde amarelado. Já é um tom diferente do amarelo que você consegue numa panela de alumínio, por exemplo, né? Aí tem as cascas de eucalipto. Elas dão umas cores incríveis, porque depende do tipo de eucalipto que você tem na cidade onde você está. Né? Os eucaliptos eles tingem desde o bege até um cinza azulado. É muita variedade das espécies, né? Então é muito legal. O processo é o mesmo. Você pega as folhas do eucalipto e dependendo do eucalipto, ele vai dar desde o amarelo até o verde, são várias cores, né? Mas se você fizer, por exemplo, de uma serragem do eucalipto, você já consegue tons dourados, tons de champanhe. É bem diferente você fazer uma coisa ou fazer a outra. Aí vamos supor que você não tenha isso, mas você tenha um pé de jabuticaba no seu quintal. Aí você pode tingir com a casca da jabuticaba, dar um tipo de cor. E se você pegar e colocar os carocinhos, molinhos ali, aquela parte branca de dentro da jabuticaba, se você colocar ela numa gaze amarradinha, você já consegue tingir seus tecidos com a cor puxado para o violeta. Fica muito lindo. Quem tem urucum sabe fazer a tinta amarela e a tinta vermelha. E aí, a única coisa que você precisa é mergulhar o tecido junto, sempre tomando cuidado para colocar isso que você tem aí dentro de uma gaze para cozinhar junto com os seus tecidos. Pode usar uma lata, pode usar uma panela de inox, o que você tiver aí. Se você fizer 2 saquinhos dentro da panela,
um saquinho com a cor e um outro saquinho com outro material, você consegue segurar a cor nesse tecido. Esse material chama mordente. Ferver, por exemplo, num tingimento, junto com o saquinho com folha de goiabeira. O que é esse mordente? O mordente é como se fosse uma ponte. Ele faz a cor grudar na fibra do tecido, né? E não sair. Ele faz ela ficar ali presa no tecido. É bem legal. É uma coisa que você pode fazer na sua casa. Ou língua de vaca, ou casca de inhame. Tudo isso é mordente. Então você cozinha junto com a cor que você está querendo dar no seu tecido. Aí tem uma outra que eu lembrei também, que é assim: você pega um vidro, aí você junta um monte de ferro, pode ser prego, tá? Pega um monte de prego enferrujado, coloca tudo dentro de um vidro. Aí você põe 2 colheres de farinha, 1 colher de vinagre, completa com água e fecha a tampa do vidro. Aí você deixa ele lá por uns 3 dias. Toda vez que você lembrar, se você chacoalhar, o processo vai mais rápido. E aí, quando você tiver isso, você joga um pouco desse líquido dentro do lugar que você está jogando as suas folhas, os seus caules, para tingir os seus tecidos, porque esse ferro, essa água enferrujada que você vai jogar lá dentro, também é um mordente excelente, tá? Ele vai ajudar a fixar as cores do seu tecido. Não sei se na sua cidade tem, mas a pedra ume também é um mordente muito legal, que é só você jogar junto com a cor e o tecido. A pedra ume é uma pedra é uma pedra feinha que normalmente a gente passa no pé, né? Muitas mulheres passam no pé para tirar aquela parte grossa do pé. E é vendido fácil assim em farmácias, é encontrado facilmente em farmácias. Então fica aí o detalhe, né? A dica para você que mora numa cidade mais longe e que não tem a facilidade de comprar um tecido colorido. É possível você pegar essas roupas que você não quer mais e dar um tratamento envelhecido no tecido, nesses tecidos desmanchados e recortados, colocando no chá, no café, nessas tinturas e mordentes todas que eu falei, e aí você consegue fazer o paninho viver mais tempo, recortado em pequenos tecidos que você monta o seu coraque. Uma coisa que agiliza muito o seu trabalho de costura, independentemente de ser coraque, é você já ter as linhas separadas para as cores que você vai usar no seu trabalho. Existe uma opção que é você escolher um tom diferente daquele que você está trabalhando, e existe a opção que é você trabalhar exatamente com o tom da linha em cima do tecido que você está trabalhando. Nos Estados Unidos existe uma cultura de venda de tecidos em jelly rolls, que são pequenas tiras que são enroladinhas, assim como bolo de rolo, sabe? E eu tirei essa ideia deles, que eu acho sensacional, e durante algum tempo, aqui no meu ateliê, todo tecido que entrava, eu cortava uma faixa e ia deixando de lado. Algumas técnicas, né, como o coraque, por exemplo, às vezes eu tenho aqui tecidos que eu não tenho mais no ateliê, mas eu tenho em forma de faixas. E dessas pequenas faixas eu consigo combinações muito legais, sem ter que ter uma quantidade muito grande de tecidos.
E aí você trabalha as peças geométricas fazendo desenhos e deixando o seu Corac com sugestões para que as pessoas viajem quando olhem para ele. E nessa peça eu vou falar para vocês sobre o desenho, do quanto é divertido trabalharmos com desenhos no Corac. Eu posso, por exemplo, dizer que aqui eu fiz uns prédios, que são aqui ó, o telhadinho e o prédio de 2 andares. Eu posso dizer que eu fiz uma casinha, que eu trabalhei uma casinha. Eu posso vir aqui com um bordado e fazer uma janelinha. Eu posso desenhar várias janelinhas aqui e fazer o trabalho das janelinhas bordadas. Aqui eu posso dizer que é um cisne. Olha, eu posso desenhar os olhinhos dele aqui. E o que eu quero dizer com isso? Que vocês conseguem trabalhar as formas geométricas de maneira que elas combinem em pequenos desenhos que vocês podem criar em suas peças. Pode ser um pequeno quadradinho com 4 triângulos na ponta, sim, que é o formato tradicional. Podem ser as flechas, sim. Pode ser apenas o uso aleatório do tecido sem ser uma flecha, por exemplo. Sim, mas você pode ir além combinando os tecidos. Eu me lembro de ter falado para vocês fazerem o desenho, de mostrar para vocês a pasta que eu tenho com o quadrante para vocês treinarem os desenhos, mas vocês podem também quadricular um papel e fazer o desenho da peça de vocês antes no quadriculado de papel. Vocês podem comprar o papel quadriculado pronto ou quadricular, isso vai depender de que região do Brasil, em que região do mundo vocês estão, e às vezes um papel simples quadriculado encontrado numa cidade pode não ser encontrado na outra, e nada impede que você faça, porque quadricular um papel você precisa ter o papel, um lápis e uma régua. Essa é uma caixinha onde eu guardo os meus pets de Corac que já estão passados. Quem me conhece sabe que uma vez a Cici Antunes me convidou para ir ao canal dela para fazer um exercício junto com as alunas dela e o público que a acompanha. A Cici é uma grande amiga, uma bordadeira maravilhosa, e um beijo, Cici, para você. E então eu fiz lá uma atividade que se resume no seguinte exercício: você pega uma caixinha bem bonita que você goste de olhar para ela. E nessa caixinha você vai fazer um trabalho com tudo que você vai colocar na caixinha, tá? E nela você coloca tudo que você acha que combina, ok? Não importa o material, você pensa em cores, em texturas e você coloca nela tudo que você acha que combina. Num belo dia, quando você sabe que aquela caixinha, quando você sente, porque isso é totalmente intuitivo, quando você sente que a caixinha já está pronta de materiais, e isso acontece, aí você senta para fazer o seu trabalho. E aí você começa a colocar no seu trabalho tudo que tem naquela caixinha. Você vai pregando aleatoriamente, igual eu fiz lá no exercício da Cici Antunes. Esse princípio da caixinha é o mesmo princípio que eu uso para fazer o Corac. Eu coloco aqui nessa caixinha as cores que eu acho que combinam. Isso daqui tudo é retalhinho de trabalho que eu fiz e eu ia jogar fora. Então eu recortei, aproveitei para usar no Corac. O lixo disso é lindo porque ele fica com fiapinhos bem minúsculos, todos coloridos. É maravilhoso. Inclusive eu já usei o lixo desses recortes para fazer outros trabalhos.
Aqui, então, o que que eu tenho? Eu tive o trabalho de separar por cores, porque isso, quando eu olho para isso, faz bem para minha alma. Isso daqui, para mim, é uma terapia. Olhar essas cores. Então, eu gosto de separar por cores, né? Eu gosto de ser, meu ateliê todo é separado por cores. Então, o que que eu tenho aqui? Tecidos que vão combinar. Se eu pegar aleatoriamente um laranja, por exemplo, eu posso pegar qualquer peça, porque eu sei que qualquer peça vai combinar com essa minha cor. Qualquer peça que eu pegar. Eu posso vir aqui, pegar um outro. Ó, eles combinam entre si. Ok? E aí, lógico que você pode combinar um pouco melhor, mas você tá vendo que, olha, todos combinam entre si. Todas as cores combinam entre si. E aí você vai arranjando de uma forma que fique mais fácil. Primeiro que você usa o ferro tudo de uma vez só. Quando você não está fazendo nada, que você não está inspirado, você faz coisas como essa, separar por cores. E depois que isso tudo está pronto, você senta e faz um trabalho. Esse trabalho aqui foi tirado daquela caixinha. Aqui, por exemplo, eu não foi aleatoriamente que eu usei, eu já tirei da caixinha combinando. Eu quis que aqui tivesse azul e roxo, eu quis que aqui tivesse verde com vermelho, amarelo com azul e laranja com vermelho. Agora, esse outro aqui é uma combinação aleatória. Inclusive, esse trabalho é orgânico. Eu fui costurando esse trabalho sem que ele tivesse riscado na parte da base. Eu fui costurando. O que eu quero mostrar aqui é a aleatoriedade das cores. Você sabe que se você pegar de uma caixinha que você já colocou dentro as coisas que combinam, quando você sentar para costurar, é lógico que essas cores, mesmo pegas aleatoriamente, elas vão combinar entre si. Então é essa a ideia que eu quero passar para vocês. Se vocês fizerem uma prévia e colocarem na caixinha alguma coisa que já combine entre si, vai ficar mais fácil de trabalhar. Esse trabalho, ele já foi feito de forma diferente. Eu usei as cores que estavam na caixinha para trabalhar em cima das cores. Usando o mesmo critério da caixinha das cores que combinam entre si, você pode escolher, por exemplo, aqui tem 4 tecidos. Tem o verde, tem o azul, tem o rosa e tem esse tom de verde um pouco mais claro. O que eu fiz aqui? Eu escolhi 4 tecidos que combinam entre si e depois sentei e fiz um coraque. Aí o uso das peças foi aleatório. Por quê? Porque eu sei que no final a combinação vai ficar boa porque os tecidos combinam entre si. Quando você escolhe, por exemplo, um cor-de-rosa que combina com um verde, que combina com esse tom de verde mais claro, que combina com esse tom de azul, e quando você faz isso com todas as outras cores, você sabe que a peça vai ter um equilíbrio final em termos de cores, que é a preocupação de muitas pessoas que me mandaram suas dúvidas, porque combinando entre si, você já mata o problema das cores. É igual você colocar numa caixinha as coisas que combinam entre si. É o mesmo princípio. Para quem quer fazer um bloco, esse aqui é um bloco de 30 por 30. Para quem quer fazer um bloco, por exemplo, e não quer que o meio seja de coraque, quem quer, por exemplo, colocar um meio com bordado, faz o bordado primeiro e conforme vai pregando as peças, primeiro no quadrante que está riscado, já coloca o bordado e vai montando as peças
tá certo? Para depois cobrir aqui na lateral com esse acabamento aqui, que eu não cobri, ele não tá feito porque eu não coloquei. Mas aqui, essa parte aqui estaria coberta com essa parte aqui estaria coberta com essa parte, a mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui. Então, essa peça estaria aqui no meio, seria um bloco de 30 por 30 com um bordado no meio e o coraque em volta. Então, essa é uma forma possível de se conseguir. Eu não coloquei essa peça aqui porque quando eu fui passar, eu dei uma borrifada de água para esticar a peça e, lamentavelmente, as minhas tintas das linhas desbotaram. É sempre o cor-de-rosa. Eu já tinha passado por essa experiência com a Cida Leme, numa almofada que eu fiz para ela uma vez de encomenda. A linha desbotou e agora esse cor-de-rosa dessa linha fez a mesma coisa. Num grupo que eu estou, as meninas disseram que se eu fizer uma calda de açúcar e colocar esse bordado dentro, que essa mancha vai sair. Eu ainda não fiz o teste, porque estou correndo aqui com a edição deste vídeo, mas fica aí a dica das nossas professoras de plantão. Mergulhe isso numa calda de açúcar, que isso daqui, todo esse borrão sai. A escolha do tecido é muito importante no coraque. Vamos supor que eu escolha um tecido bem estampado e que eu queira montar algumas peças com esse tecido. Então, o que pode acontecer é que ao montar, eu perca o sentido geométrico da coisa. Não que não vá ficar bonita a combinação, mas é que fica difícil, numa coisa totalmente colorida, perceber aonde tem um triângulo, aonde tem um retângulo, aonde tem um quadrado. Então fica meio complicado. E desta forma, olha, se vocês enxergarem aqui, só esta parte aqui, vocês vão perceber que fica muito difícil distinguir as partes onde começa o triângulo, onde termina o triângulo. Então, é por esta razão, olha, que eu vou fazer aqui um diferente, só para vocês terem uma noção. Ó, eu vou fazer um aqui, onde o florido, o estampado que eu pintei, ele fica diferente, ó. Vocês percebem? Nesse caso, você percebe que existe um triângulo vermelho aqui no meio de toda essa parafernália colorida, porque você evidenciou com o estudo da cor. Se você coloca todos juntos, isso daí pode confundir a noção geométrica da divisão que você foi aplicando os patches. Então, é muito importante você prestar atenção neste detalhe. Você pode usar, sim, um tecido colorido, mas ir quebrando esse monte de colorido para que as peças façam sentido geométrico, que é a característica do coraque. A geometria é muito forte no coraque, é muito importante. Ok? Olha só, esse é um exemplo da Ruth. Aqui ela usou tecidos sólidos para compor esse coraque, que foi aquele primeiro exemplo que a gente fez no vídeo anterior. Esse daqui é o mesmo exemplo, é o mesmo trabalho, é o mesmo desenho geométrico. E aqui, apesar dos tecidos serem enormemente coloridos e estampados, existe a possibilidade de você ver que existe um triângulo aqui, que existe outro triângulo aqui, que dois retângulos separam esse meio aqui. Então, você combina os tecidos de forma que dê para ver que eles foram
geometricamente combinados. Então, por exemplo, aqui, eu vejo que tem um retângulo. Aí eu venho com um triângulo vermelho. É lógico que se eu colocar esses dois triângulos vermelhos aqui, esse vermelho vai misturar com esses dois e eu não vou ter a expressão nítida de que são três triângulos aqui. Estou usando um retângulo por baixo ou um quadrado dobrado aqui no meio, mas a imagem que fica é de três triângulos. Então, o que você precisa fazer? Você precisa combinar direito. Você precisa combinar, que é a palavra. Você precisa colocar esse aqui, ver como é que fica. Se não ficar bom, você vem com esse outro. Então, você tem que ter bom senso na hora de fazer. Certo? Então, esse é um fator muito importante no Corac. Por quê? Porque quando você trabalha com bom senso a combinação entre as peças, você permite que o fundamental no Corac, que é a geometria dele, continue aparente. Então, esse é um detalhe que nós temos que cuidar e averiguar na hora que nós estamos juntando os tecidos que nós temos aí. Esse é um desenho que eu fiz depois de uma revolta, uma indignação enorme, que foi quando eu escutei sobre o rompimento de uma barragem em Minas Gerais. A barragem era em Mariana. Eu fiz esse desenho e depois esse desenho, que é a lama invadindo a natureza, e dentro da natureza eu coloco o verde das matas, os animais que vivem nesse meio ambiente, as pessoas que tinham suas casas e que viviam nesse meio ambiente, os rios, que o estrago dos rios nos rios foi horrível. Então aqui estão os rios que passam também. Enfim, o verde representa toda a natureza. E esse trabalho, essa pintura, virou esse pequeno trabalho. Então, aqui eu tenho a expressão da lama agredindo a natureza. Aqui atrás existe o caminho da coraqueira, tudo bordadinho e todo o caminho das linhas aparecendo. Era um tecido branco, como vocês podem perceber. Um tecido cru, aliás, não é branco. Ele era um tecido cru, bem clarinho. Eu decidi fazer esse trabalho com canto mitrado. Aliás, ele não foi canto mitrado, ele foi com a barrinha virada para dentro, que também é um tipo de... Não precisa fazer o canto mitrado, você vai virando e vai cobrindo as partes. Só que o branco aqui, ele destoou do trabalho todo. E o que é que eu fiz? Eu escolhi essas cores, o verde e o marrom, para pintar o meu tecido. Então, essa parte do acabamento, que é uma continuação da parte de trás, mas que era de outra cor e destoava com essa parte da frente, eu pintei de marrom. E deixei até essas falhas porque eu achei que ficou bonito, né? Foi proposital. Então eu vim com a caneta, depois que já estava pronto, eu vim com cuidado para não sujar essa parte aqui que já estava pronta do corac. Eu vim aqui e eu passei a canetinha feita para tecidos aqui nesse contorno. Da mesma forma eu fiz aqui
com a canetinha verde. Então, eu trouxe esse modelo para vocês verem que existem também outras formas de acabamento que com criatividade você pode fazer. Aqui até denuncia, né, o uso errôneo da canetinha, porque eu fui pintar aqui e acabei deixando cair aqui do lado de cá o tingimento e aqui também da canetinha, né? Mas acabou não estragando tanto. E aqui eu até escrevi com canetinha mesmo de tecido, a destruição do Vale do Rio Doce, o mar de lama invadindo o verde. Então, tecnicamente, o que eu trouxe para vocês é a pintura à mão, depois da peça pronta, com canetinhas próprias para tecido, embora essa peça nunca vá ser lavada, né? Porque não é um utilitário, mas mesmo assim eu usei a canetinha própria. Essa é uma dica do que mais vocês podem fazer no acabamento. Eu gostaria de mostrar para vocês um tecido tingido pela Vani Cavaca. A Vani tem esse dom de tingir tecidos, ela usa tintas americanas. Então eu fiz nesse tecido de fundo um coraque, aproveitei um que eu tinha arriscado para um projeto que eu desisti e eu emendei na parte de trás, olha, eu virei para dentro, fiz um acabamento e emendei. Aqui na frente eu estou fazendo um coraque, a parte emendada fica assim. E por que eu estou mostrando isso? Por dois motivos. Primeiro, que eu gostaria de apresentar para vocês o tecido que a Vani tinge. É simplesmente maravilhoso. Olha os tons que ela consegue com o trabalho de tingimento dela. É maravilhoso. E o segundo motivo é que eu quis mostrar que é possível você fazer o coraque através de pedaços e deixando os quadradinhos sobrando do lado, você pode emendar as partes pequenas, que às vezes a gente leva para fazer numa bolsa, para outros lugares, né? A gente transporta. E então você consegue unir os pedacinhos, vocês vão ver que foram várias uniões. Olha, aqui tem outro pedaço, tá vendo? Porque eu aproveitei esse pedaço aqui para compor um pedaço igual a esse, porque eu queria todo esse tecido da Vani na parte de trás do meu trabalho. Então, é possível unir os pedaços igual nós fazemos no patchwork. Você vai trabalhando com pedacinhos pequenos e quando você une antes e depois você vem com o coraque aqui por cima, porque não vai aparecer. Por exemplo, aqui, olha, onde está unido aqui, onde foi costurado aqui na parte de trás, tá vendo? Na parte da frente, foi coberto com coraque. Então, essa emenda que tem aqui embaixo fica invisível para quem olha o trabalho por cima. É lógico que atrás fica todo o caminho que a gente faz, mas atrás é o exemplo que a Ruth sempre diz, que é o orgulho da coraqueira, né? Então, eu gostaria de mostrar isso aqui para vocês por esses motivos. Olha só as tonalidades que a Vani consegue, né? Esse é um coraque que eu estou fazendo, não terminei ainda, e é muito importante que vocês tenham essas dicas para que isso oriente o trabalho de vocês aí. Então, é possível, sim, montar pequenos trechos e depois transportá-los para cá, tá? Bom, esses daqui
são os exemplos de tecidos que a Vani tinge. Esse aqui é um avesso. E olha, os tons que ela consegue fazer. Eu vou deixar o contato, aliás, já está, o contato da Vani está aí na descrição do vídeo. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, dá pra gente viajar nos tecidos da Vani. Olha só. E esses tecidos eu acho bem legal para coraque, porque nos mesmos tecidos você tem tons diferentes e é possível você conseguir fazer um coraque com um tecido só desse, porque olha o tanto de tons diferentes que eles têm, né? Olha esse outro maravilhoso aqui. Eu uso muito, tá todo picotadinho meu. Olha, aproveito cada pedaço porque os tons são maravilhosos, né? Olha esse. Que beleza de tecido. É uma explosão, né? Uma explosão de cores. Esse aqui eu até vou usar porque qualquer faixinha é maravilhosa, né? Não perco nada. Esse aqui foi um dos primeiros. Ah, esse aqui não é da Vani. Esse aqui fui eu que tingi. Esse aqui disfarça. Esse aqui não é dela. Esse aqui que é dela. Tava junto porque é laranja, eu devo ter separado. Olha só que explosão de cores que são os tecidos da Vani. Maravilhosos, não? E você emenda um no outro, sabe? Uma cor vai combinando com a outra. Nessa ela trabalhou o pink e o azul, ó. Bem diferente, né? Maravilhosos. Esse é extremamente charmoso. Acho nobre essas cores. Olha só. Então, eu prometi para a Vani que eu ia apresentar os tecidos dela, porque estou usando os tecidos dela, né? Pedi permissão para ela, ela me concedeu essa permissão. Muito obrigada, Vani. Então, estão aqui apresentados os tecidos da Vani. E depois a gente vai parar para fazer a análise de como a gente pode aproveitar os tecidos. Esse é um exemplo de coraque que eu faço antes no papel para depois passar para o tecido. É gostoso fazer o desenho no papel, mas não é simples. Por quê? Porque você tem que entender, quando você desenha, você já tem que entender, você já tem que ter costurado um coraque antes de fazer esse tipo de projeto, para você entender o que vai por baixo e o que vai por cima. Por exemplo, aqui nesse canto. Nesse canto, quando eu estou montando na prática, esse canto, deixa eu achar aqui. É como se fosse na prática essas peças aqui, desse coraque que eu ainda estou fazendo. Então, quando eu desenho isso daqui, na prática eu sei que eu vou colocar essa peça em primeiro lugar. Só que antes de costurar essa peça, eu tenho que entender que eu preciso montar essa daqui, porque essa daqui vem por baixo dessa, porque esse é um retângulo acabado dos dois lados, tá certo? Então, antes de costurar esse, eu tenho que vir com esse por baixo. E na hora que eu estou desenhando isso, eu preciso ter essa consciência, para não cair no erro de colocar uma peça ao lado da outra. Por exemplo, se eu quisesse colocar duas peças dessa, uma ao lado da outra, estaria errado. Por quê? Porque quando eu viesse aqui na prática, se eu colocar essa peça aqui espelhada aqui, quando acaba essa peça aqui, que não tem acabamento, tá vendo? Essa parte desse quadrado tá coberto por essa parte aqui, porque essa parte aqui de baixo não tem acabamento. Então, quando eu fizesse o espelhamento disso, ia ficar sem acabamento aqui e aqui do lado
onde ele fosse espelhado. Então, aqui no meio não ia ter acabamento. Então, sempre entre uma peça que termina sem acabamento e outra, eu preciso colocar, mesmo no desenho, uma peça que tenha que dê o acabamento. Então, isso, na hora de você desenhar, é muito importante, tá? Então, você tem que pensar sempre por isso que você vê no Corac tantas faixas. Ai, por que não tem mais quadrado? É exatamente por isso, porque aonde eu vou com o desenho, eu tenho que imaginar que aquela peça tem acabamento. Por exemplo, aqui, olha, eu coloquei esse quadrado aqui, mas eu sei que aqui vai acabamento nessa faixa, aqui, tudo vai ter acabamento. Essa é uma peça que aqui do lado não tem acabamento, que é, por exemplo, esses triângulos aqui. Quando eu monto isso daqui, aqui fica sem acabamento. Então eu tenho que imaginar no meu desenho que eu vou ter que colocar uma faixa de tecido para que essas peças, na hora da prática, tenham acabamento. Eu estou mostrando esse projeto, que eu ainda nem terminei de colorir. Estou mostrando esse projeto porque algumas pessoas já estão tentando fazer desenhos maiores. Então, existem duas possibilidades de você fazer um desenho maior. A primeira possibilidade é você ir trabalhando em peças pequenas e depois ir unindo as pequenas peças, trabalhando um coraque aqui no meio da união delas. Essa é uma forma. A outra forma é desenhando no papel como você pretende que a peça fique. Isso também é um exercício legal, tá? Ele firma ainda mais a ideia do coraque. E depois, se estiver errado, você vem e apaga. Olha só, esse daqui é um exemplo que eu peguei da Ruth. Vocês conseguem perceber um quadrado aqui, outro quadrado aqui, outro quadrado aqui e um no centro. Então, esses são efeitos que a gente vai conseguindo no desenho que vão deixando o nosso coraque diferente. Ó. Você consegue fazer a geometria não apenas ali naquele lugar, como aqui, por exemplo, que você fecha no quadrado a informação geométrica. Não. Aqui você pega um quadrado e você abre o quadrado para o trabalho. E aí, conforme ele vai se expandindo, você vai conseguindo ver os quadrados maiores do que aquele que foi proposto pelo centro. Olha outro aqui. Você consegue ver até o quadrado verde aqui, tá vendo? Consegue ver um quadrado amarelo aqui. Consegue ver um quadrado vermelho aqui. Então, esse trabalho geométrico é um trabalho delicioso. Olha só outro aqui. Tá vendo? Aqui é um quadrado grande com vários. Aqui, por exemplo, ó, eu coloco um triângulo verde e um triângulo preto, que é um quadrado grande dobrado ao meio. Aí fica esse triângulo verde, que é esse grandão aqui, e esse triângulo preto aqui. Aí em cima deles eu venho com outro triângulo menor e faço essa figura geométrica aqui. E você vai formando, você vai colocando uma ao lado da outra, e quando esse trabalho fica grande e todo colorido assim, ele fica maravilhoso como os trabalhos da Ruth. Então, eu espero que vocês tenham entendido essa parte da emenda, que é muito importante. Eu vou comentar com vocês agora como é que nós fazemos a leitura de algumas peças que nós vemos, principalmente na nossa procura na internet, nos livros não, no único livro que tem, né, da Ruth sobre isso, quando vocês olharem, nas peças feitas todas das amigas, como é que você lê o coraque, como é que você lê o coraque. Aqui, por exemplo, eu tenho vários tipos de combinações geométricas feitas dentro de um quadrante. Eu tenho aqui, por exemplo,
um retângulo final, que pode ser um retângulo ou pode ser um quadrado coberto com o triângulo. E depois eu tenho uma continuação dessa formação geométrica feita em triângulos. O que eu preciso saber aqui é que toda essa fileira vai ser coberta depois com esse acabamento. Então, primeiro eu preciso construir essa fileira. Igual aqui, eu preciso construir essa fileira e essa e etc. para depois vir com esse acabamento. Esse acabamento aqui em cima, ele vem depois da construção dessa fileira, dessa fileira, dessa fileira, desses acabamentos aqui, e ele vem depois para finalizar isso daqui. Então, você percebe aqui que existe uma ordem de construção. É a mesma coisa que a construção de um edifício. Não adianta vir o pintor se antes não veio alguém para colocar cimento entre os tijolos e fazer as paredes. Não dá para fazer uma coisa sem a outra. Ah, mas eu posso colocar isso daqui alinhavado e vir depois montando? Sim, é esse o trabalho que você tem que fazer. Você pode alinhavar ou alfinetar e você vai colocando as peças uma debaixo da outra na medida em que isso for necessário, para depois sair costurando. Quando eu faço, por exemplo, eu já comentei isso com vocês em outros vídeos, eu não gosto de montar a carreira inteira, alfinetar e depois costurar. Já eu conheço muitas pessoas que preferem, porque ao invés de costurar daqui até aqui, para fixar esses triângulos aqui, as pessoas vêm, começa aqui, daqui ela já vem para cá, já faz uma coisa rapidinho e já fica pronto. Então é uma questão da preferência da pessoa. No meu caso, que costuro, eu já sei que eu vou fazer isso daqui, eu já tenho o desenho na minha cabeça ou no papel. Eu já sei os tecidos que eu vou usar, porque aqui, para fazer essa flecha, precisa ser um tecido estudado anteriormente. É diferente desse daqui, por exemplo, que você sai combinando aleatoriamente. Aqui, onde você tem um trabalho de cores para indicar flechas, você tem que combinar sabendo o que você está fazendo. Então, o que eu faço aqui? Eu vou num crescendo. E no meu caso, eu venho, ponho essa peça, ajeito essa, costuro uma na outra. Depois eu venho aqui, coloco esse triângulo, ajeito a peça, costuro. Venho aqui, ajeito essa, costuro essa. Depois venho com essa por cima e vou construindo um a um nesse crescendo aqui. Tá? Agora, você pode montar todo o seu coraque, você pode alfinetar todas essas peças. Depois que você alfinetar, você pode costurar todas essas peças, que vão ser essa fileira, essa fileira, essa fileira, essa fileira e essa fileira, para depois você vir com o acabamento lateral, para depois você vir com o acabamento das faixas. Aqui, por exemplo, eu já costurei essa parte aqui. Então, o que eu vou fazer? Porque eu costurei errado, eu devia ter colocado o trabalho virado para cá, mas eu costurei errado. Então, o que eu vou fazer aqui? A próxima peça não pode ficar debaixo dessa, ela tem que acabar junto no acabamento. Se fosse aqui, por exemplo, se eu tivesse feito esse lado aqui, que não tem acabamento aqui, aqui, então eu poderia colocar uma peça sobre a outra. Mas isso não tem problema, porque você pode acabar a peça aqui e vir com outra e acabar junto aqui. Isso é uma construção. Ai, mas aqui está acabado, né? Como é que você vai fazer? Eu venho aqui, eu vou preencher esse quadrante com outras peças e aqui vai ser a mesma coisa que aqui. Aqui está acabado, então eu posso, embaixo dessa, colocar uma peça ou não.
ou eu posso colocar uma outra acabada aqui que coincide com essa linha aqui. Então não existe problema para isso. Essa construção é feita e a única coisa que você tem que pensar é naquelas peças que vêm por baixo antes. Aqui, por exemplo, esse daqui é um quadrado e tem 2 triângulos nas extremidades. Esse triângulo eu puxei mais para cá, ele ficou menor, e esse triângulo ficou maior. Então eu venho aqui, eu posso trabalhar esse triângulo aqui primeiro, colocar a faixa, esse triângulo não, esse quadrado, né? Eu coloco a faixa, aí eu venho com esse quadrante aqui, coloco a faixa, para só depois eu vir aqui com essa faixa e costurar em cima do acabamento dessas daqui. A mesma coisa aqui. Agora aqui eu fiz nesse sentido e esse daqui quebrou o sentido que eu dei nesse acabamento. Então são acabamentos que você vai fazendo que você vai quebrando o sentido, você vai criando nichos. Por exemplo, aqui eu criei um nicho grande. Aqui eu fiz um paralelo, mas aqui, por exemplo, eu criei uma outra coisa, olha. Eu criei praticamente um quadrado aqui, que eu não vejo um quadrado grande aqui. Aqui eu vejo um pequenininho com vários acabamentos, mas aqui eu consigo ver um quadrado maior. Porque o acabamento lateral foi feito de propósito, eu posso ver um retângulo aqui. Então, tudo isso é construção, é a forma que você coloca no seu trabalho. Aqui, por exemplo, eu posso quebrar todas essas instâncias em tamanhos diferentes, olha. Aqui eu posso evidenciar com a mesma cor um formato geométrico que tem uma cor diferente dentro, e tudo isso é trabalho com cor, porque é a mesma coisa, você vai juntar o retângulo com outro retângulo com outro retângulo para depois vir e fazer uma lateral em cima deles. E o que eu quero que você perceba é que apesar de você ver, você consegue ver aqui, olha, você consegue ver uma parte que depois foi emendada nessa outra parte. Então eu tenho 2 partes que eu já coloquei uma na outra. Depois eu fiz uma parte aqui do lado, toda de quadradinhos, que já juntou com essa parte. Aí eu vim com acabamento aqui por cima dela. E aqui eu já comecei a construir de novo. Esse trabalho, por exemplo, ele acabou aqui, mas eu posso unir outro trabalho aqui, da mesma forma que eu fiz aqui, e vir com outro trabalho aqui por cima, para dar acabamento nessa parte aqui e já formar a extensão desse outro trabalho. Então, tudo isso é uma construção artística, é uma parte diferente de você sentar e fazer aquela técnica daquela primeira peça e aprender. Então, isso você já consegue ir mais além. Mas você, antes de chegar aqui, você precisa sentar e fazer os exercícios que eu dei no terceiro vídeo para você entender essa coisa primordial no coraque, que é costurar primeiro as partes que vêm embaixo, depois as partes que vêm em cima, depois os acabamentos laterais e depois os acabamentos por cima dos acabamentos. Então essa é uma sequência que deve ser cumprida. Ah, se eu quiser colocar aqui, por exemplo, uma aplicação, eu posso? Pode, você pode usar o coraque de fundo, mas eu acho um desperdício, porque você costura uma pequena parte aqui, outra pequena parte aqui, outra pequena parte aqui, e de repente você vem com uma coisa cobrindo, né? Uma aplicação aqui, e aquela parte de baixo fica perdida, então eu acho um desperdício. Para você fazer uma aplicação, por exemplo, aqui, igual naquele desenho mostrado para vocês, aqui existe um quadrado onde eu vou colocar uma estampa. Então, existe um lugar
para eu fazer isso? Quando eu determino que esse lugar eu vou fazer isso, assim como aqui, aqui, se eu quiser desistir, por exemplo, desse quadrado e colocar uma estampa de tecido aqui, ou algum quadrado que eu fiz um bordado ou uma aplicação, eu posso, mas o ideal é eu saber disso antes para não desperdiçar isso daqui, porque aqui eu fiz todo um trabalho. Se eu decidir colocar uma flor aqui em cima, o trabalho vai ficar maravilhoso, só que eu vou perder essa parte aqui de baixo que eu fiz. É aleatório isso, a pessoa pode achar que não tem problema nenhum, né? Mas eu não faria. Eu colocaria, por exemplo, uma aplicação, já sabendo que ali ia ser uma aplicação, eu deixaria em branco aqui, para na hora que essa peça fosse ser colocada, eu já vir com ela, com a aplicação, com o bordado e dar continuidade a ela. Então, o que eu quero dizer é que, por exemplo, se essa parte aqui fosse uma aplicação, eu venho aqui num crescendo, quando chego aqui, eu pego essa peça já com a aplicação e eu já coloco aqui debaixo dessa, já faço o acabamento. Então, eu já venho trabalhando com ela de forma que ela se encaixe como uma peça a mais que eu recortei. Ela não foi recortada, mas ela foi trabalhada antes com alguma técnica diferente e vai ser adicionada aqui como uma peça recortada, simplesmente recortada de um tecido. Então, essas são possibilidades que vocês têm que trabalhar, mas isso eu quero deixar bem claro, apenas depois de vocês fazerem os exercícios básicos, os exercícios simples, que são as peças pequenas. Vocês começam com as peças pequenas, depois vocês comecem a unir as peças pequenas entre si, depois vocês comecem num desenho de uma peça maior, unindo os pequenos desenhos das peças entre si, já no tecido, no papel, para vocês saberem a sequência daquilo, e aí vocês vão aumentando, vocês vão num crescendo, para chegar nessa parte artística de fazer o trabalho aleatoriamente.